Então você está assistindo a TV Atletique, ano 2014. Estamos aqui agora recebendo um dos presidentes, dos vários presidentes que passaram por essa agremiação centenária, que é o nosso amigo Walter Baccarini. O Walter Baccarini também foi presidente aqui por 2 mandatos e deixou um legado, uma reforma aqui na Praça de Esporte, aqui do Segredo, a iluminação do campo lá do estádio de futebol, Joaquim Portugal, né? E também é um homem voltado para o xadrez. Nós vamos falar isso no finalzinho dessa entrevista. Mas, Walter, é um prazer enorme a gente estar aqui registrando a participação do senhor nesses arquivos históricos da TV Atletique, que uma das propostas nossas é justamente resgatar, né, esses ilustres presidentes, esses atleticanos de coração que deixaram uma contribuição e merece ficar nos anais da história do clube. Prazer estar aqui, deixar a primeira palavra para o senhor. Eu sinto prazer e orgulho, porque ter sido presidente do Atletique é uma coisa que marcou a minha vida, que me causou orgulho e que eu posso dizer, eu fui presidente do Atletique 2 vezes. Não é qualquer um que pode falar isso, não. Ser presidente de um clube como o Atletique, que é um grande clube, que está na história de São João del Rei, é motivo de orgulho, sem a menor dúvida. E o senhor foi 2 vezes, e a sua geração, a geração Baccarini, também foram 2 gerações que passaram pela presidência, né? Um sobrinho seu também. Eu tive, um irmão. O irmão também, o Renato também foi presidente. O Renato foi presidente. Também. E depois o sobrinho, filho do Renato, foi presidente. Quer dizer, a família Baccarini está bem ligada ao Atletique. Há quanto tempo que o senhor está identificado com o Atletique? O senhor nasceu já de fralda atleticano ou isso foi com o tempo? Não, isso foi com o tempo. Praticamente São João del Rei era dividido entre Atletique e Minas. Ou você era atleticano ou você era mineiro. Ou então você era do Social do América lá embaixo. Lá na fábrica, que naquele tempo era longe, era lá na Rua das Fábricas ou em Matozinhos, no Jardim Paulo Campos. Mas na cidade, a tradição dividia a cidade entre atleticanos e mineiros. As festas eram Atletique e Minas. A concorrência era Atletique e Minas. As bailes, festas, o carnaval, era uma disputa muito grande entre Atletique e Minas. E a gente acaba inclinando para um dos dois. E eu inclinei para o Atletique com orgulho. E aí a família veio toda. O primeiro atleticano dos Baccarini foi o senhor? Talvez tenha sido. O meu irmão mais velho foi presidente do Minas. Foi do Minas? Foi do Minas. Depois é que ele foi do Atletique? Não, o mais velho... O mais velho é o outro, não é o Renato, não? Não é o Renato, não. É o Luiz. Eu fui o primeiro do Atletique. Mas, vamos assim, dividimos a família. Na época que o senhor foi presidente, o Atletique tinha um bom time de futebol, fez alguns troféus aí? O Atletique teve um bom time de futebol. Eu peguei a época que, aliás, eu assumi essa responsabilidade em que o Atletique era profissional. Disputava o Campeonato Mineiro na 2ª divisão. Era o time profissional. Mas o clube estava falido, porque não aguentava manter um time profissional. Então eu acabei. Fui eu quem acabou com o profissionalismo no futebol. Eu peguei o profissionalismo funcionando e acabei com ele. Não diria que o senhor acabou, né? Ele acabou. Ele acabou por si só, né? Ele se esgotou, né? Financeiramente ele acabou. Não havia possibilidade de manter. O senhor também tem uma relação muito estreita com o xadrez, né? Eu diria até que o senhor é o número 1 dos enxadristas aqui em São João del Rei. Eu não conheço, não sei se o senhor conhece, né,
algum enxadrista, ou xadrezista, né? Tanto faz, Enxadrista. né? Enxadrista, né? Que o senhor considere assim que te superou no tabuleiro. Como é que é a sua história do xadrez e a sua participação no xadrez no Atletique? No Atletique é muito pequena, porque a minha paixão pelo xadrez começou no meu tempo de universitário. Eu era universitário no Rio de Janeiro, me apaixonei pelo xadrez, acabei disputando o campeonato universitário, fui bicampeão universitário no Rio de Janeiro e depois vim para São João. Em São João cheguei e não encontrei xadrista. Não era um hábito do interior, não vou falar de São João não, era do interior, não era um hábito do xadrez. Então nós tentamos criar o clube de xadrez São Joanense, mas não tivemos sucesso. Eu soube que atualmente existem bons enxadristas em São del Rey, eu não os conheço, eu não jogo mais, não tenho mais condições para jogo. Mas eu soube que tem enxadristas bons aqui em São Paulo. E um dos motivos dessa leva de novos enxadristas se deve também à expansão da universidade, né? Que é onde... evidente, eu falei que eu comecei na universidade. Eu comecei com xadrez. Quer dizer, na infância o senhor não conheceu o xadrez? Não. Já no ginásio eu comecei, mas eu me desenvolvi foi na universidade. É onde tinha parceiros para jogar, né? Eu acredito que a universidade aqui tenha trazido bons enxadristas e devem ter bons enxadristas em São João del Rey, na universidade. Mesmo fora talvez tenha, eu não sei, eu não conheço. Alguns países, por exemplo, eu tenho quase certeza que mais de 30 países, né, têm o xadrez como currículo, né? Currículo escolar, matéria obrigatória, né? O senhor, alguma vez, o senhor lembra das autoridades, do poder público em São João del Rey, criar uma política voltada para isso? Ou essa é uma carência que São João del Rey tem e que hoje... Nunca ouvi falar. Não só em São João, como no Brasil. Não havia... O Brasil nunca teve interesse. A Rússia foi o grande país que desenvolveu o xadrez, foi a Rússia. Depois o americano veio, vieram outros, né? Mas o grande foi a Rússia, que fazia parte do currículo escolar, o xadrez. E era uma forma de vender uma imagem da Rússia, né? Do mundo, de evolução. E os campeões mundiais, 90% eram russos. Era tudo russo, tudo russo. De vez em quando aparecia um ou outro que não era russo. E o Walter Baccarini disse para mim que ele não joga xadrez com o computador. Porque hoje a meninada gosta de jogar no computador, né? É um parceiro frio. É um parceiro que é uma máquina. Então não tem graça. Você jogar contra uma máquina, não tem graça. Porque hoje o computador, o xadrez, ele tem padrões, ele tem níveis. Ele tem nível 1, 2, 3, 4. Você, por exemplo, você começa a jogar com nível 1, você ganha com facilidade. Com o nível 2, você melhora 3, 4. Chega a um determinado nível, você não consegue ganhar de forma alguma. Só os grandes campeões conseguem enfrentar aquela máquina, que é uma máquina muito perfeita. É verdade. E o senhor que já é muito fanático com xadrez, eu também sou, e nós já tivemos alguns embates, eu perdi muito, muito mais do que ganhei. Consegui ganhar algumas porque ele distraía, mas perdi muito mais do que ganhei, né? O que o senhor acha que a gente deve fazer? O Atletique hoje, você acha que hoje o Atletique tem condições de puxar essa bandeira do xadrez? Tem, eu acredito que tenha. Eu acho que ele precisa, por exemplo, começar a organizar um torneio e trazer a garotada, o jovem, o universitário, ou mesmo o não universitário, trazer para aqui para ele jogar xadrez. E a hora que entusiasma,
Gente, o exemplo que eu dei foi da Rússia. Por que que na Rússia os grandes campeões estavam na Rússia? Porque fazia parte do currículo escolar o xadrez. Então, se você faz o jovem se interessar pelo xadrez, é lógico que vão surgir grandes jogadores. Em cada 100 vai surgir um bom jogador. Porque é uma coisa inata da pessoa, o gostar do xadrez, o participar. É como se fala, a matemática. O cara é matemático. Ele não é matemático, ele nasceu matemático e enfrentou a matemática com uma facilidade enorme. Enquanto outros têm uma dificuldade enorme para resolver um problema de matemática, outros têm facilidade de resolver esse problema. E o xadrez é uma coisa. Uns nascem com aquilo, têm facilidade para aquilo, outros não conseguem. E é verdade que é muito mais difícil aprender o xadrez depois que a pessoa está madura do que uma criança na faixa de 7 anos? É lógico, quanto mais novo, mais fácil. É evidente, tudo, quando você começa a aprender mais cedo, se você tiver o interesse, tiver o dom, você desenvolve com muito mais rapidez. É isso aí. Então, eu estive aqui conversando com meu amigo Walter Baccarini, ex-presidente do Atletique Clube, por 2 mandatos. Ô Walter, para a TV Atletique, é uma grande honra, né, recebê-lo aqui. Esses arquivos que nós estamos fazendo vão ficar aí para a eternidade. E eu gostaria que o senhor deixasse alguns registros aí, se o senhor tiver lembrança de alguma coisa, né, para ficar marcado aqui nos arquivos da história do Atletique, antes do senhor encerrar, alguma coisa que eu não perguntei ou alguma coisa que o senhor acha importante deixar registrado. Não, eu acho que o xadrez, o Atletique já teve o xadrez, eu não sei nem que época que foi, eu sei que ele teve o xadrez, mas depois, por falta de interesse ou por falta de alguém que se interessasse, que se dedicasse um pouco àquilo, ele acabou morrendo. E nós tivemos uma época aqui que o xadrez em São Paulo não existia. Foi verdade. O xadrez em São Paulo não existia. Tem muito tempo que não veio aqui. Ah, pergunta essa? Então hoje nós estamos recebendo o Dr. Walter aqui na Praça de Esporte, no Segredo. E tem um tempão que o senhor não visita aqui. Há muitos anos. Há muitos anos. Eu estou encantado. Está realmente... Isso aqui melhorou demais, cresceu muito. Eu estava conversando com minha filha, o Atletique hoje está aqui. A secretaria está aqui, o salão lá. E você sabe que o presidente também fica aqui direto? Eu sei, eu estou vendo isso. A sede lá na Avenida Tiradentes deixou de funcionar. Lá não funciona mais nada. Verdade, tem que ativar alguma coisa lá. Acho que aqui quem sabe lá o xadrez pode, né, ser Não, lá bom, poderia. Né? Lá tem o salão, tem tudo, tem espaço, tem tudo, né? Poderia usar. É lógico que lá ele ficaria melhor do que aqui, né? É verdade, porque aqui tem mais barulho. O salão, teria. Porque o xadrez, para ser xadrez, ele tem que ser completo. Ele tem que ter um xadrez com um relógio. O xadrez sem relógio não é xadrez. É uma pelada. É uma pelada. É uma pelada. A expressão que você usou é certa. É uma pelada. Porque você joga sem o menor interesse. Você faz erro. Agora, se tem um relógio, você tem tempo para pensar, o relógio está marcando o seu tempo, você vai pensar. Vai pensar a jogada, vai procurar a jogada certa. O relógio é indispensável no xadrez. E lá na sede social, lá na Avenida Tiradentes, funcionaria muito melhor do que aqui. Então tá. Então, com a bênção do Dr. Walter, nós vamos tentar convencer o atual presidente, o nosso amigo Cláudio, a levantar a bandeira do xadrez no Atletique. Se Deus quiser. Ótimo. Muito obrigado, Dr. Walter. Nada. Com imagens de João Ramalho, TV Atletique, você aí com a gente, compartilhe, curte e comente. Um abraço.